Olá, professores! Estamos novamente aqui para mais uma TPC do EMAI, Semana C, primeiro agrupamento. O meu nome é Juscelene e eu sou PCNP de Matemática. Olá, professores! Eu sou a Patrícia, também PCNP de Matemática, e desejo um ótimo momento de formação para todos. Os objetivos dessa formação é analisar as sequências de atividades do EMAI à luz das habilidades da unidade temática Álgebra no currículo paulista, bem como as habilidades essenciais e o aprender sempre. Também nós vamos analisar como as habilidades da unidade temática Álgebra é apresentada no EMAI, no Aprender Sempre, na AP do primeiro bimestre e também nas sequências digitais. E, no final, retomar a apresentação de alguns recursos digitais que potencializam o ensino e aprendizagem. Então, para o nosso percurso formativo, nós vamos ter, então, um momento de sensibilização, o currículo paulista, então nós trouxemos as unidades temáticas na área de matemática, as ideias fundamentais que perpassam essas unidades temáticas, o organizador curricular da unidade temática Álgebra, uma análise do percurso das habilidades do currículo paulista e as habilidades essenciais ao longo dos bimestres, pelos materiais EMAI e Aprender Sempre, respectivamente. Uma análise da apresentação de habilidades da unidade temática Álgebra, no EMAI, no Aprender Sempre, na AP e nas sequências digitais. Potencialidade no processo de ensino e aprendizagem, uso dos recursos digitais. E no final, então, a gente abre para o momento de interação. Nesse momento de sensibilização, novamente nós trouxemos o livro O Homem que Calculava, de Malbataã. E para essa formação nós escolhemos o capítulo 8, que traz um problema dos 21 vasos. Vamos ver? E vamos tentar resolver, tá bom? Olá, pessoal! Eu sou a professora Cris Meninel e hoje irei apresentar para vocês o desafio de Malbataã, conhecido como os 21 vasos. Vocês já conhecem? Júlio César de Melo e Souza, nascido em 1895, criou a mistificação literária que chamou Malbataã, através das quais publicou inúmeras obras. Foi arauto e precursor de uma nova forma de ensinar matemática. O desafio que irei apresentar está no clássico brasileiro O Homem que Calculava, onde Malbataã, sem perder o clima de aventura e romance da Terra das Mil e Uma Noites, ensina matemática por meio de ficção. Estão preparados? 3 amigos venderam seus carneiros e irão receber como pagamento 21 vasos de vinho, sendo distribuídos igualmente entre eles. São 7 vasos cheios, 7 meio cheios e 7 vazios. Então, como distribuímos igualmente entre os 3 amigos a mesma quantidade de vinho, porém, sem abrir os vasos? Dando continuidade, então, nós faremos agora um estudo do currículo paulista, mais especificamente na unidade temática Álgebra, tá? Então, o currículo paulista, ele agrupa as habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental em 5 unidades temáticas, que são elas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade estatística. Na última formação, nós trabalhamos com a probabilidade estatística, estudamos, né, sobre as habilidades que estavam, né, nessa unidade temática. Hoje nós vamos olhar para a álgebra, como as habilidades que fazem parte desse eixo temático, elas se comportam, né, no currículo. Embora essas habilidades, embora a gente foque nessa unidade temática, álgebra, é importante entender que essas unidades temáticas, elas estão articuladas.
Então, uma dependendo da outra, os conhecimentos, eles perpassam por todas essas unidades. Então, elas não estão separadas, tá? Apenas pelo fato de estar no currículo paulista as habilidades agrupadas por unidades temáticas, é que nós decidimos, então, fazer esse estudo por cada unidade temática. E essas unidades temáticas, elas reúnem um conjunto de ideias fundamentais, que nós também tratamos dessas ideias na última formação. E hoje aqui nós vamos trazer essas ideias novamente, né, exemplificando, dando outros exemplos de como elas aparecem, né, nas situações da matemática, nas situações problemas, e mesmo dentro daquilo que a gente propõe dentro da sala de aula. Então, a ideia de equivalência, proporcionalidade, variação, aproximação, representação, ordem e interdependência. Essas ideias, elas possibilitam o desenvolvimento do pensamento matemático dos alunos ao longo de toda a escolaridade. Então, falando um pouquinho de cada uma delas e exemplificando, né, pensando em exemplos dentro da unidade temática álgebra, essa ideia de equivalência, que está presente nos estudos dos números racionais, nas equações, áreas ou volumes, e entre outros objetos de conhecimento. Então, por exemplo, se multiplicarmos o dividendo e o divisor pelo mesmo número, mantemos a equivalência e o quociente, então, se mantém. O quociente fica o mesmo. Então, por exemplo, se eu dividir 18 por 9, eu tenho 2 no quociente. Se eu multiplicar o meu divisor e o meu dividendo, o 18 e o 9, por 10, eu tenho 180 dividido por 90, o que também dá 2. Então, percebam que dividir 18 por 9 é equivalente a dividir 180 por 90. Então, aí é uma explicação até, né, uma justificativa do porquê você acrescenta o zero, né, no dividendo e no divisor, o resultado, o quociente se mantém. A ordem, essa outra ideia aí, ela está presente nos conjuntos numéricos, na construção de algoritmos e em outros procedimentos, como sequências e organização. Então, por exemplo, quando completamos sequências numéricas ou de figuras, quando identificamos regularidades em sequências, então isso nós estamos desenvolvendo esse pensamento algébrico nos alunos. Proporcionalidade, que contempla o raciocínio analógico, comparações quando se trata de frações, razões e proporções, semelhança de figuras, grandezas diretamente proporcionais, entre outros. Então, por exemplo, na compra de 2 chocolates, paga-se R$5. Quanto pagará por 4 chocolates? Então, à medida que eu dobro o número de chocolates, né, o valor a pagar também dobrará. Então, aí está um exemplo de uma ideia que envolve a proporcionalidade. Aproximação, que está articulada com a realização de cálculos aproximados, como estimativas e outros utilizados no dia a dia. Então, por exemplo, quando a gente compara números naturais e sequencia em ordem crescente ou decrescente. Variação é um conceito associado ao estudo das formas de crescimento e decrescimento, taxas de variação num dado contexto, como, por exemplo, financeiro. Então, pensando aí no exemplo, né, o valor a pagar pela compra de quilogramas de frutas varia de acordo com a quantidade de quilogramas. Então, quanto mais quilogramas dessa fruta eu comprar, né, mais caro ficará minha compra. Então, varia muito, né? Isso depende da quantidade de quilogramas que eu comprei. Interdependência, associada à ideia de funções, com ou sem uso de fórmulas. Por exemplo, ligada à ideia de se P
então que, sendo uma sentença matemática mais recorrente. Então, no exemplo das frutas aí que nós colocamos agora, nós temos aí uma interdependência entre as grandezas valor e massa, né? O valor a pagar depende da quantidade de quilograma que eu estou levando. Então, existe aí uma interdependência entre essas grandezas. Representação. Ela está associada à percepção e representação do espaço de formas geométricas existentes ou imaginadas. Também associada aos números, às operações e à interdependência. Então, como exemplo, identificar regularidades na contagem das faces, vértices e arestas de diferentes tipos de pirâmides. Então, quando a gente faz essa experiência com as crianças, né, elas percebem que existe uma regularidade no número de faces, de vértices e de arestas. Isso envolve essa ideia, então, de representação. E aí, então, entrando nessa unidade temática específica, que é a álgebra, né, que quando se falou que o currículo paulista, né, que a BNCC traria a álgebra como uma das unidades temáticas, algumas pessoas ficaram pensando, nossa, então vai voltar ao valor do quadradinho que a gente usava, né, quando éramos alunos, na nossa formação como alunos, acho o valor do quadradinho, ou alguns outros diziam, então agora nós vamos ter que trabalhar com letras com as crianças, né? Então, muito se especulou em cima disso, sobre o tratamento dessa unidade temática dentro do currículo. E aí, então, a álgebra, ela vem para preparar o aluno para o ensino mais sistemático, formalizado, né? Na primeira série do ensino médio, por exemplo, eles aprendem progressão aritmética e progressão geométrica, onde eles dependem de conhecimentos, do desenvolvimento de alguns conhecimentos, de conhecimentos algébricos, por exemplo, da sequência, de perceber um padrão dentro de uma sequência, de perceber, de conseguir generalizar esse padrão. Então, a álgebra, nos anos iniciais, ela vem para trazer essa contribuição, né? Porque à medida que vai passando os anos, os alunos eles vão desenvolvendo esse pensamento algébrico, e aí, então, quando chega na primeira série do ensino médio, ela vai ter mais condições de entender, no caso desse exemplo que eu acabei de dar, da progressão aritmética e progressão geométrica, tá? Então, a álgebra é um dos temas da matemática que desenvolve a capacidade de abstração e generalização, que auxilia na resolução de problemas e tem como finalidade o desenvolvimento de um tipo especial de pensamento algébrico, que é essencial para utilizar modelos matemáticos na compreensão, representação e análise de relações e estruturas matemáticas, fazendo uso de letras e outros símbolos. É muito difícil para o professor, lá no 7º ano também, pedir para o aluno achar o valor do X, né? Então, é difícil para o aluno compreender que aquele valor do X representa um número, e entender que esse número pode variar. Então, quando se trabalha desde os anos iniciais, toda essa preparação lá no 7º ano, né? Usar a letra para representar o número que está variando, tem mais significado para o aluno. Tá? Então, o currículo paulista ele contempla a álgebra desde os anos iniciais, a necessidade de atuar no desenvolvimento do pensamento algébrico, bem como na compreensão dos conceitos algébricos e na capacidade de usar suas representações em situações novas, reforça a importância do ensino da álgebra desde os anos iniciais. Então, isso vai se ampliando ao longo dos anos até chegar nos registros com as letras. Então, aí quando eu passo a registrar algo que está variando, eu passo a registrar por meio de uma letra,
começa então a ter sentido para o aluno e ele consegue então ampliar essa capacidade de abstração, né, o que promove saltos cognitivos no raciocínio matemático do aluno. Tá? Então aqui ele traz todo o raciocínio proporcional que está envolvido dentro dessa unidade temática. Fala também da dedução final, que é a parte talvez a mais elaborada, mais difícil, né, mais complexa, que é quando você consegue, então, primeiro você vai percebendo que existe um padrão dentro de uma sequência, e aí quando você consegue generalizar isso, é a parte mais, então a gente diria que seria a parte mais complexa desse desenvolvimento do raciocínio. Quando se trata do ensino de álgebra, há que se observar que existe uma relação de natureza algébrica entre o pensamento e a linguagem. Então, quando a gente está falando em letras, né, dentro de uma sentença matemática, onde usa-se letra, ali embutido naquela sentença, está toda uma expressão, um pensamento matemático. Como que isso, então, tudo está organizado dentro do currículo, né? No currículo, a gente tem lá as habilidades e os objetos de conhecimento. Então, o que significa esse objeto de conhecimento? Ora, eles são apresentados por forma de conceito, ora, um procedimento. Ou seja, um meio para que as habilidades sejam desenvolvidas. Tá? E as habilidades? Elas apontam o que deve ser ensinado em relação aos objetos do conhecimento. Os verbos utilizados, eles explicitam os processos cognitivos envolvidos nas habilidades, sendo esses elementos centrais para o desenvolvimento das competências. Então, nós pegamos, então, todas as habilidades do currículo paulista e que estão dentro da unidade temática álgebra, tá? Nós vamos fazer um destaque para algumas dessas habilidades, porque depois a gente vai, lá no final, ver como que essas habilidades são apresentadas nos materiais, bom? Então, aí nós temos a habilidade 9 e a habilidade 10, que deve ser trabalhada no primeiro ano. Então, como objeto de conhecimento, nós temos aí padrões figurais e numéricos. Veja que a palavra regularidade é muito frequente, padrões e sequências recursivas. Então, essas duas habilidades, elas serão trabalhadas no primeiro ano. Vale também lembrar e ressaltar aqui um detalhe que nós percebemos durante o nosso estudo. Todas as habilidades essenciais, né, que estão lá no currículo, no site do currículo, foram contempladas todas as habilidades do currículo. Então, veja, as habilidades essenciais, como vocês sabem, é um recorte do currículo paulista, né, por conta da pandemia, desse momento que a gente está vivendo, os alunos com uma defasagem maior, né, por estarem em situações de distanciamento, enfim. Então, essas habilidades essenciais é um recorte das habilidades do currículo. Porém, na unidade temática álgebra, esse recorte, foi tomado todas as habilidades do currículo paulista. Então, todas as habilidades do currículo paulista em relação à álgebra estão lá nas habilidades essenciais, tá bom? Então, não ficou faltando nenhuma da unidade temática álgebra. No segundo ano, nós temos a habilidade 9, 10 e 11, tá? Objeto de conhecimento, veja que aparecem as sequências repetitivas, sequências recursivas, identificação de regularidades novamente aqui. Então, isso é todo um trabalho que está sendo feito para preparar esse aluno para o ensino mais formalizado, vamos dizer assim, mais sistematizado. No terceiro ano, nós temos a habilidade 10 e a habilidade 11. Na habilidade 10, nós temos aí como objeto de conhecimento também
identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas. A habilidade 11 é uma relação de igualdade, né? No quarto ano, nós temos, então, são 5 habilidades, habilidade 11, 12, 13, 14 e 15, onde os objetos de conhecimento ainda aparecem sequências numéricas recursivas, só que aí amplia um pouco mais, né? Porque são aquelas sequências que dependem de múltiplos, tá? De um padrão que envolve múltiplos. Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão. E aqui a gente entende que vai aparecer a questão da operação inversa, tá? Propriedades de igualdade, né? Que apareceu no anterior e aparece com mais força agora, e no quinto ano ainda mais, tá? Habilidade do quinto ano, as habilidades do quinto ano, então, são 4 habilidades, 10, a 11, a 12 e a 13, tá? Então, objetos de conhecimento para a habilidade 10 seria a propriedades de igualdade, noções de equivalência, depois as grandezas diretamente proporcionais, né? Então, aqui, veja que a habilidade até então que a gente vinha trabalhando sobre sequência, sobre perceber uma regularidade, um padrão, né? Aqui, então, a gente já começa a ver o quanto ela já se ampliou, tá? Aqui nós trouxemos essas habilidades todas, em que momento, né, elas estão sendo apresentadas nos materiais. Então, eu começo essa fala dizendo o seguinte, alguém me pergunta assim, da onde eu devo partir? Eu devo trabalhar primeiro o aprender sempre, depois o currículo em ação, né? De onde eu devo partir? A recomendação é que vocês partam das habilidades essenciais, tá? Então, eu vou trabalhar as habilidades essenciais, tá? Que estão lá no site do currículo, que vocês têm todas as habilidades, por bimestre, inclusive, né? E aí, então, em que material essas habilidades estão sendo trabalhadas, tá? Então, por exemplo, se eu for trabalhar a habilidade 10 do primeiro ano, onde que ela aparece? Ela vai aparecer na sequência 4, na sequência 5, todas essas sequências do EMAI. A habilidade 9 do primeiro ano, ela vai aparecer só na sequência 10. Então, veja que aqui eu já preciso complementar, né? Uma habilidade que está aparecendo só na sequência 10 do EMAI. Tá? E veja que eu tenho uma habilidade do segundo ano, habilidade 11, que ela não está aparecendo no material do EMAI do primeiro semestre, né? Talvez no segundo semestre ela venha a ser contemplada, mas para esse material do primeiro semestre ela não está, tá bom? E assim nós fizemos, então, essa relação das habilidades e onde elas são encontradas no EMAI. Da mesma forma, nós achamos que é importante olhar, então, para as habilidades essenciais, porque é a partir delas que vocês vão preparar o trabalho de vocês, né? E lembrando que o aprender sempre, ele olha para essas habilidades essenciais para o trabalho, né, das atividades, das sequências. Porém, o aprender sempre, ele também não contempla todas as habilidades essenciais, tá? Então, é importante a gente ficar de olho nessas habilidades essenciais que estão sendo trabalhadas com os alunos e perceber se os materiais estão sendo suficientes. Se não estiver, eu recorro, então, ao livro didático em algumas situações. Isso depende muito de uma sala de aula para outra. A gente sabe que tem salas que eu preciso retomar, que eu preciso reforçar, né? Outras, nem tanto. Então, aqui, por exemplo, esse quadro que nós fizemos é das habilidades essenciais e em que bimestre elas aparecem, tá? Por exemplo, aquela habilidade 10 que eu destaquei anteriormente, do primeiro ano, no EMAI, ela aparece em todas essas sequências aqui, tá? E em que momento ela deverá ser trabalhada, então, com os alunos, segundo as habilidades essenciais? No segundo bimestre, tá? Nós estamos falando do primeiro ano, de uma habilidade do primeiro ano, que é a habilidade 10. Deverá ser trabalhada no segundo bimestre, no terceiro bimestre ela retoma, e no quarto bimestre novamente.
Tá? A habilidade do segundo ano, habilidade 10, ela será tratada no segundo bimestre. Tá? Depois, no terceiro ano, veja que é uma habilidade importante, né? Então, ela vai ser retomada no terceiro ano, no primeiro bimestre. Tá? No segundo bimestre, novamente, olha, aparecendo aqui novamente no terceiro ano. Então, são habilidades que são apoio, né, para outras habilidades que vêm nos anos seguintes, tá bom? Então, aqui nós temos as habilidades do quarto ano, tá? Que aqui eu destaquei com azulzinho claro, né? Habilidade 11 do quarto ano nós destacamos, mas tem todas as habilidades aqui que devem ser trabalhadas no quarto ano por cada bimestre, dentro de cada bimestre. E no quinto ano, tá bom? Bom, como que então essas habilidades são apresentadas nos materiais? Então vamos ver essas ideias que eu acabei de falar, as habilidades que nós destacamos aí anteriormente. Então, como que elas aparecem no currículo em ação? Então, por exemplo, no primeiro ano, nós temos aí a habilidade 10, que nós destacamos, tá? Nós escolhemos uma habilidade e vamos fazer essa análise. É importante que vocês depois façam também uma análise de outras habilidades, né? Porque é importante o professor olhar para a atividade e ver, perceber a habilidade que está sendo trabalhada, as ideias fundamentais que nós falamos também, que estão sendo desenvolvidas ali, tá? Então, a habilidade 10 é descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão. Então, após você reconhecer que existe um padrão aí, né? Uma regularidade, então você deverá descrever os elementos que estão ausentes em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. Então, para resolver esse exercício 1 aí, essa atividade 1, primeiro eu vou precisar completar esse quadro numérico, onde existe uma regularidade. Então, o aluno ele terá que reconhecer essa regularidade. No caso aí, são os números mesmo, né, o sistema numérico. Então, saber quais são os números que estão escondidos por esses cartões aí, esses quadradinhos coloridos. Então, ele logo vai perceber que é o 0, que é o 4, né, que é o 6, porque ele identifica que existe um padrão, uma regularidade. Do ano, a habilidade 10 do segundo ano é descrever um padrão. Então, nesse caso, ele vai ter que descrever o padrão da sequência repetitiva e de sequências recursivas por meio de palavras, símbolos ou desenho. A habilidade, ela se ampliou, né? Então, Juliana começou a desenhar uma sequência de figuras, mas não pintou todas. Veja o que ela fez. Então, aí ele terá que perceber, né, que começa a se repetir algo, que existe um padrão e que isso começa a se repetir. E aí, então, ele vai ter que descrever qual é esse padrão. Essa atividade do terceiro ano do EMAI, que é a habilidade 10 também, é identificar regularidades em sequências ordenadas de números naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número, descrever uma regra de formação da sequência e determinar elementos faltantes ou seguintes. Veja como aquela habilidade ela se ampliou, né? Aqui no terceiro ano a gente vê o quanto ela já está ampliada. Por exemplo, nessa atividade 1, ele tem uma sequência onde existe uma regularidade e um padrão. Olha, 22, depois eu tenho 25, o 28. Então, o que está acontecendo com essa minha sequência? Então, ele terá que identificar essa regularidade. Então, nesse caso, eu estou somando de 3 em 3, certo? No quarto ano, a habilidade 11, né? Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural, completando sequências numéricas pela observação de uma dada regra de formação dessa sequência. Então, aqui amplia ainda mais, porque essa sequência ela é composta por múltiplos. Então, por exemplo, nessa atividade 1, eu tenho múltiplos de 5.
E eu tenho que perceber isso, identificar essa regularidade. No 5º ano, a habilidade que nós selecionamos, né, é concluir por meio de investigações que a relação de igualdade existente entre 2 membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, para construir a noção de equivalência. Então, veja, o EMAI ele não trata dessa habilidade no volume 1, tá? Pode ser que no volume 2, então, ele venha trazer, tá bom? Continuando o nosso estudo e análise das atividades que contemplam as habilidades apresentadas, nós vamos falar um pouquinho das atividades que estão no material Aprender Sempre, volume 2. No 1º ano, nós temos a habilidade número 9 e número 10 sendo tratada na aula 5. Então, percebam aqui a atividade onde o estudante precisa completar as sequências. Nessas atividades, nas 3 que estão apresentadas aqui na tela, todos eles precisam completar as sequências, então é necessário o entendimento, o reconhecimento desse padrão existente nessas sequências, mesmo elas sendo formadas por imagens. É necessário perceber qual é o padrão existente em cada uma dessas sequências. No 2º ano, nós temos a habilidade contemplada e ela vai aparecer na aula 8. A aula 8 fala sobre o padrão. O que é um padrão? Então, nesta aula, vamos aprender o que é um padrão e também vamos aprender a identificá-lo. Nessa atividade 1, os estudantes da turma do 2º ano, da professora Aline, resolveram organizar a ordem em que os meninos e meninas iam se sentar no piquenique. Veja como ficou. Então, perceba que a sequência apresentada na atividade mostra para a gente os meninos e as meninas vão sentar lá no piquenique e, novamente, nós temos uma sequência com os elementos em forma de símbolos ou desenhos. Mas vamos olhar os itens dessa atividade. Então, o item A fala assim para a gente: qual foi o critério que os estudantes usaram para organizar a ordem dos lugares? Item B, complete os quadrinhos que estão em branco observando o padrão. Realmente é uma atividade que o estudante vai estar também completando a sequência, mas tem um item a mais, que é descrever o padrão utilizado. Qual foi o critério que eles utilizaram para organizar essa ordem? Então, a gente está ampliando as aprendizagens. Uma outra atividade apresentada aqui é a número 2. Observe esta sequência. Nessa atividade, nós já temos uma sequência numérica. Não estamos mais analisando e resolvendo atividade onde a sequência tem símbolos ou desenhos. Nesse caso, agora, nós olhamos os números. Então, as perguntas: qual é o padrão que se repete? Qual deve ser o próximo número da sequência? Registre-o. Qual será o número que deverá estar registrado na 12ª posição? E qual o número que deve estar na posição de número 16? E explique. Então, a gente percebe o nível de complexidade das atividades sendo ampliado. Mas, mesmo assim, tratando a habilidade número 10 do 2º ano. No 3º ano, nós temos a habilidade número 10 e a aula que traz a possibilidade do estudo dessa habilidade é a aula 10, que fala de sequências de números. A atividade apresenta: Ana Júlia construiu cartelas com números e montou sequências numéricas com padrões. Leia as cartelas numeradas, identifique o padrão estabelecido em cada sequência e escreva os números que estão faltando em cada caso. Então, se observarmos, as habilidades anteriores apresentadas também aparecem nessa atividade, além da habilidade do 3º ano. No item A, por exemplo, nós temos uma sequência numérica, iniciando pelo número 26, depois 29, 32, aí tem um elemento que falta, o 38 e mais um elemento que falta.
essa habilidade, ela exige que seja percebido, né, identificado a regularidade e que também há nessas sequências a realização de adições ou também de subtrações sucessivas por um mesmo número, novamente ampliando as aprendizagens. No quarto ano, nós não identificamos atividade que contemplasse a habilidade de número 11 no material desse ano, volume 2. No entanto, apresentamos uma possibilidade de atividade que contempla essa habilidade e que essa atividade está presente no volume 1, no Aprender Sempre, volume 1, do ano passado. Olhando a atividade, nós temos Lucinha é responsável por separar as rodas adequadas a cada tipo de brinquedo fabricado. Para ajudá-la, faça tabelas com a quantidade de rodas que cada brinquedo precisa. Assim, ela não vai errar e poderá fazer seu trabalho com mais rapidez. Só que a gente tem que levar em consideração algumas orientações que estão na atividade. Então, 2 rodas para uma moto, 6 rodas para um caminhão, 4 rodas para um skate, 3 rodas para um patinete. Tomando como exemplo a primeira tabela apresentada para a gente, nós temos aqui o número de motos e o número de rodas correspondentes a essas motos. Então, se eu tenho uma moto, eu tenho 2 rodas. Se eu tenho 2 motos, quantas rodas nós teremos? Percebam que a atividade está de acordo com a habilidade contemplada, que diz para a gente que é necessário identificar as regularidades, que isso vai acontecer durante o desenvolvimento da atividade, mas também nos fala que essas sequências são compostas por múltiplos. Então, nós temos aqui, ó, uma moto, depois nós dobramos o número de motos, depois triplicamos, então é possível perceber essa sequência, a regularidade que ela apresenta. E isso vai ser tratado nas demais tabelas da atividade. Para o quinto ano, a habilidade apresentada é a de número 10, e a aula que contempla essa habilidade é a aula 10 também. Então, ela fala registrando imagens. Então, Lucas e seus irmãos ganharam um presente dos seus pais. Para descobrir qual é o presente, você precisa recortar as peças do Tangram que estão no anexo 1, no nosso caso, está na tela, e descobrir quais figuras têm expressões equivalentes. Os lados das figuras com as expressões equivalentes deverão ser encaixados. Quando encaixar todas as figuras, você descobrirá qual presente eles ganharam. Qual é o presente que eles ganharam? Então, estamos tratando uma habilidade da unidade temática da álgebra do nosso estudo, do quinto ano, de número 10, que está sendo apresentada na atividade, diz o seguinte: concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre 2 membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número, e assim ser possível a construção da noção de equivalência. Nós vamos apresentar agora alguns itens da AP do primeiro bimestre que estão de acordo com as habilidades apresentadas, mas que essas habilidades também foram trabalhadas no primeiro bimestre. Nosso primeiro exemplo é de uma atividade da AP do terceiro ano. Então, percebam que a atividade pede para observar a sequência dos números, fala que ela começa com o número 26 e termina com o número 36. Qual é o número que completa a sequência? Então, nós temos aqui que falta um elemento da sequência. Então, estamos em acordo com a habilidade que foi trabalhada no primeiro bimestre, que fala da identificação de regularidades, onde os elementos são resultados de uma realização de adição ou subtração sucessivas, porque se observarmos, nós temos aqui a soma, sempre de um número para o outro, nós estamos somando 2. Então, de 26 para o próximo elemento, que é 28, foi somado 2. Para o próximo também, então o próximo número é o 32. Ainda para o terceiro ano, temos a atividade 11, também fala de sequência, na mesma
estrutura da questão anterior, também contemplando a habilidade 10, e também temos a atividade 17, também falando de sequência, do número que ela começa, do número que ela termina, e sempre pedindo o elemento que falta, olhando a regularidade, pensando nesses critérios que precisam ser observados para completar a sequência. No quarto ano, a habilidade que nós selecionamos é a habilidade número 11, então nós temos a atividade 3, que estava presente na AP do primeiro bimestre, que também fala de sequência. E se observarmos, a sequência da atividade é formada por números múltiplos de 5. Então, está em acordo com a habilidade proposta, identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. No nosso caso, a nossa sequência é composta pelos múltiplos de 5. No quinto ano, nós temos a atividade 11, também apareceu na AP do primeiro bimestre, e a gente consegue fazer uma relação com a habilidade 10 do quinto ano do nosso estudo. Então, a habilidade fala concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade existente entre dois membros permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros por um mesmo número para construir a noção de equivalência, como já foi dito anteriormente. Então, nós apresentamos uma atividade contemplando essa habilidade. Dando continuidade, nós também podemos olhar as atividades que estavam sendo tratadas nas sequências digitais. Então, nós fizemos o percurso para poder encontrar essas atividades, entrando na sede com o seu login e senha. No canto esquerdo aqui da tela, nós clicamos em Pedagógico, depois Plataforma CAED, entramos aqui com o perfil, cada um com o seu perfil, né, no caso, e quando nós clicamos aqui no card Consulta as avaliações e sequências digitais, nós temos essa tela, e assim é possível estar olhando e analisando os itens que estiveram presentes nas sequências digitais. No nosso caso, aqui nós vamos olhar a primeira sequência digital. Quando vocês acessam as sequências digitais, vai aparecer todas as atividades que estiveram presentes nessa sequência. Então, nós temos aqui o quarto ano para língua portuguesa e matemática e o quinto ano também para língua portuguesa e matemática. Vamos olhar o quarto ano e quinto ano para matemática. São várias atividades que aparecem nas sequências digitais. Nós colocamos aqui 21 atividades, mas com questões para serem resolvidas são 20. A última questão, a 21, é para que seja feita uma autoavaliação, como que o estudante percebeu as atividades, se elas estavam fáceis, difíceis. Para o quarto ano, quando olhamos as atividades, nós encontramos a atividade 4, também tratando a sequência de números, da mesma forma que estamos estudando anteriormente. Então, qual o número que completa essa sequência? Mas vamos olhar outra atividade, também pertencente aqui na sequência digitais do quarto ano. Observe abaixo a sequência dos números. Vejam, a mesma estrutura das atividades que estudamos. Ela começa no 235 e termina no 243. Qual número completa essa sequência? Buscando as habilidades estudadas, desde o início da nossa formação, nós apresentamos aqui duas habilidades já estudadas e que antecedem o quarto ano. Então, para o estudante do quarto ano realizar as atividades, é muito importante que ele tenha conhecimento das habilidades que foram tratadas nos anos anteriores. No quinto ano, nós também temos uma atividade que trata a habilidade do nosso estudo, nosso exemplo, novamente, a habilidade 10 do primeiro ano e a habilidade 10 do terceiro ano, que vão falar da sequência numérica, da regularidade, do reconhecimento dessa regularidade e perceber também qual é o número que pode completar essa sequência. Para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, nós vamos apresentar para vocês
algumas atividades encontradas na plataforma Khan Academy, na Dragon Learn e também nas aulas do Centro de Mídias. Então, começando pelo Centro de Mídias, quando vocês acessam o repositório, se vocês filtrarem as informações colocando na classificação aula, no tipo de ensino, fundamental, anos iniciais, componente matemática e escolher uma habilidade que você deseja buscar a aula, você consegue ter acesso a todas as aulas que trataram essa habilidade que foi identificada lá no filtro. No nosso caso, nós vamos escolher a aula que vai falar de padrões em sequências numéricas. Quando a gente clica, né, na aula, padrões em sequências numéricas, temos acesso ao vídeo da aula e também ao PowerPoint utilizado no momento da aula. Aqui nessa tela, nós temos todos os slides que foram trabalhados durante a aula no Centro de Mídias e que estão contemplando a habilidade que foi colocada lá no filtro, a do terceiro ano. Agora, quando a gente acessa a plataforma Khan Academy, nós também encontramos possibilidades de trabalhar com algumas habilidades, com algumas atividades, onde a gente também tem vídeos, momento para praticar essas habilidades. Então, aqui no canto nós destacamos a habilidade 9 e a habilidade 10, porque já foi falado durante o nosso estudo. No segundo ano, nós também encontramos atividades, vídeos que tratam as habilidades 9, 10 e 11. Apresentamos alguns anos para exemplificar como que eu posso estar indo na plataforma, buscando atividades, sempre buscando potencializar as aulas. No quarto ano, nós temos várias atividades sendo apresentadas e contemplando as habilidades 11, 12, 13, 14 e também a 15, que embora não esteja aparecendo aqui, ela aparece em uma das atividades propostas. Também podemos utilizar a plataforma Dragon Learn. Então, percebam que aqui a gente tem possibilidade de selecionar a unidade temática. Depois nós temos acesso às atividades que contemplam essa unidade temática. Nós temos aqui 2 atividades. Quando acessamos essas atividades, nós apresentamos aqui um exemplo apenas dessa atividade proposta. Então, para o terceiro ano, nós temos a seguinte questão lá na plataforma: pinte a lagarta de acordo com o exemplo. Então, percebam que existe já um padrão que o estudante precisa perceber e seguir essa regularidade para ele continuar pintando a lagarta. Outra atividade que também selecionamos apresenta para a gente uma sequência com vários gatinhos. Selecione o que está se repetindo. O que a atividade pede para a gente? Arraste o novelo e identifique aquilo que está repetindo. Nessa outra tela, a gente tem a seleção do que está repetindo na sequência. Nessa outra atividade, os estudantes precisam continuar a sequência. Nessa, identificar quantos blocos há na quarta linha. Então, ele vai ter que fazer a contagem dos blocos da primeira linha, da segunda, da terceira e perceber a regularidade. Então, aqui nós temos uma explicação dessa atividade anteriormente apresentada. Então, nós temos o número dos blocos, o que vai acontecendo, quantos vão aumentando de uma linha para outra, até que se chega à conclusão de quantos blocos serão encontrados na quarta linha. Uma outra possibilidade de atividade é essa que está na tela. Então, quantos blocos há na quarta coluna? Com a mesma ideia, identificando a regularidade, pensando o que está aumentando de uma coluna para outra, para que seja possível identificar os blocos que estão na quarta coluna. As nossas referências, e nós vamos passar agora a resposta do problema proposto no momento da sensibilização. Muito obrigada, até logo. Segundo o calculista, personagem do livro, depois de meditar em silêncio por alguns minutos, chega à seguinte solução:
um deles deve receber 3 cheios, 1 meio cheio e 3 vazios. Os outros 2 devem receber 2 vasos cheios, 3 meios cheios e 2 vazios. Ura lá! Como esse calculista é prodigioso! A solução apresentada pelo calculista foi recebida com muito agrado pelos 3 amigos. Espero que tenham gostado deste desafio. Tchau, tchau!